Pegue aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 45. Gênesis capítulo de número 45. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 45. Querido, você vem comigo e daqui uns 20 minutos você chama a banda para vir junto com a gente. Gênesis, capítulo de número 45. Eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 2. Versículo 2. Glória a Deus. Gênesis capítulo 45, versículo de número 2. Vamos lá? E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Repita comigo: não foram os irmãos que venderam José, foi Deus que o enviou. Amém. Se assente aí, por favor. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma das histórias mais lindas, dentre tantas lindas histórias que a Bíblia tem a nos oferecer. A história de José é repleta de detalhes, coberta por inveja, traições, feridas, mas também repleta de perdão, de superação e dupla honra. A história de José é tão relevante, é tão importante, que a Bíblia dedica, o livro de Gênesis dedica 13 capítulos completos para narrar com riqueza de detalhes essa história linda, chegando ao ponto de fazer com que o nome de José seja o nome mais falado no livro de Gênesis. Isso é poderoso, porque o livro de Gênesis carrega história de ícones. Exemplo de Adão, o primeiro homem da terra, ou Noé, como também Abraão, dentre outros. Mas o nome mais citado é o de José. Uma curiosidade interessante sobre esse personagem é que José é considerado o maior tipo de Jesus no Antigo Testamento. Ou seja, em nenhum outro personagem bíblico você encontrará
tanta semelhança a Jesus como você encontra em José. Segundo alguns historiadores, alguns analistas, são mais de 140 semelhanças. Mas eu cito 4. Primeiro, José era pastor de ovelhas, e Jesus é o bom pastor. José era amado pelo seu pai, o filho predileto, e Jesus é o unigênito de Deus. Assim como Jesus, José foi vendido por o preço de um escravo. E também, quando José assumiu o governo, ele recebe um novo nome, Zafenate Paneia, que significa Salvador dos povos, assim como o nosso Cristo é Salvador do mundo. E eu acho interessante a gente começar a falar sobre José a partir dos seus 17 anos, porque com os seus 17 anos, muita coisa aconteceu, algumas reviravoltas, pontos importantes. O primeiro deles, a Bíblia diz que Jacó amava a José mais do que todos os outros filhos. O amava tanto que confeccionou com a sua própria mão uma túnica colorida. Essa túnica é chamada de talar, que era uma túnica longa, multicolorida, ou seja, usando vários tecidos diferentes. Era uma túnica típica de um nobre, de alguém que tinha autoridade sobre um clã, sobre uma família. Agora, Jacó não deu essa túnica apenas porque amava José. Existe algo importante aqui. Quando Jacó presenteou José com uma túnica diferenciada, usada por líderes, por nobres, segundo alguns entendedores, dos quais eu respeito, aquilo era um sinal de que Jacó pretendia passar a liderança do clã para José. Ou seja, José seria o seu sucessor. Isso enraiveceu seus irmãos, porque normalmente o bastão era passado para o primogênito, e o primogênito era Rúben. Só que aqui está o detalhe: na letra, o primogênito era Rúben, mas no coração de Jacó, o primogênito era José. Por quê? Porque José era o filho da sua velhice, e foi o primeiro filho que ele teve com Raquel. Se você não sabe, Raquel foi a mulher que Jacó mais amou na sua vida. Amou tanto que dedicou 14 longos anos para conquistá-la. E passou assim, ó. Se Jacó pudesse, ele não casaria com outra mulher. Então, ele amava Raquel. Só que assim como Sara, esposa de Abraão, e Rebeca, esposa de Isaac, Raquel também foi estéril. E isso a preocupava, tanto que em um episódio ela disse: dai-me filhos, senão eu morro. E na sua velhice ela gerou um filho, e o filho foi José. Então, José era o primogênito da mulher que Jacó mais amava. Então, no papel era Rúben, mas no coração de Jacó era José. Então, quando ele dá a túnica,
ele comunica que José seria o seu sucessor. Isso significa que Jacó vestiu José do seu futuro. A Bíblia diz que a partir desse momento, os irmãos não conseguiam mais falar pacificamente com José. O clima ficou pesado, o clima ficou tenso. E que pesadelo terrível ser odiado simplesmente por ser amado. Até aqui, Jacó deu a túnica, o clima ficou tenso. Só que Deus resolve colocar a cereja. Deus entra na história e dá 2 sonhos a José. O segundo sonho, que tem o mesmo significado do primeiro, foi assim, ó: sol, lua e estrelas se curvando diante de José. Quando ele conta o sonho, foi o estupim. Até Jacó questiona José, dizendo: você está dizendo que vai reinar sobre nós? A Bíblia diz que depois Jacó se cala, porque pode ser que Deus esteja falando com o menino algo que eu ainda não entendi. Então, se você não entendeu, não fala. Jacó se cala e Deus dá o sonho para José. Só que aqui foi o clímax. Jacó deixa de ser irmão e se torna inimigo. Jacó deixa de ser família e se torna rival. E em um belo dia, seus irmãos estavam pastoreando longe de casa, longe. E Jacó deu a túnica para José usar e disse: vai ver como estão os seus irmãos. Ele caminha, procura, até que acha. Só que a Bíblia diz, Gênesis capítulo 37, versículo 20. Isso aqui é poderoso, isso aqui é interessante. José vindo de longe, Gênesis 37, 20. Os irmãos disseram: eis que lá vem o sonhador, vamos matá-lo, jogá-lo em uma dessas covas. Diremos que uma fera o devorou, e vamos ver o que será dos seus sonhos. Primeiro, a casa de José não acreditava nos seus sonhos. Só que Deus não tira os sonhos de José, Deus tira José de dentro de casa. A casa de José era boa para ele, porque ele era amado e privilegiado. Mas às vezes Deus nos tira de lugares bons, porque o que ele tem não cabe aonde a gente está agora. Tem lugares que fizeram sentido por um tempo, te ajudaram, te ensinaram, te protegeram, mas agora você cresceu. E crescer às vezes significa sair da zona de conforto. Deus está mais interessado no seu desenvolvimento do que no seu conforto. Então pare de se encaixar, de tentar se encaixar em lugares que Deus já te tirou. Porque quanto mais você força para ficar, mais longe você fica do que Deus tem para fazer. Obedecer dói, e dói muito, mas depois abre portas extraordinárias para você entrar. Agora, se você está em espírito, olha o sonhador vindo, vamos matá-lo, jogá-lo em uma dessas covas, e vamos ver o que será dos seus sonhos. Deixa eu ver se vocês ouviram. Vamos ver o que será dos seus. Vamos ver o que será dos seus. Mas quem disse que os sonhos eram de José?
O sonho nunca foi de José, o sonho era de Deus. Isso aqui é para quem está em espírito. Quando José chegou, diz a Bíblia, arrancaram a túnica de várias cores e o jogaram no poço. Sabe o que é interessante? A túnica foi o pai de José quem deu. Eles arrancaram, mas o sonho foi Deus. A túnica é do homem, o sonho é de Deus. A túnica é do homem, o sonho é de Deus. O que o homem deu pode ser arrancado, mas o que Deus deu vai permanecer com você até o final. Oh, aleluia. Você crê no que eu estou começando a pregar? Jogaram José na cova sem a capa. Tiraram o que ele tinha por fora, mas não tiraram o que ele tinha por dentro. Arrancaram a capa, mas não arrancaram o sonho. E Deus me trouxe aqui para liberar a primeira palavra. Podem arrancar o teu nome, arrancar teu Instagram, pode arrancar até sua moral, mas não vão arrancar a presença, a glória, os sonhos. Sabe por que você está sendo irritado? É porque o inimigo sabe que Deus plantou algo lindo, nobre e poderoso dentro de você. E eu vim aqui profetizar: o que Deus te deu, o diabo não vai conseguir tomar. Mas olha o texto, olha que coisa poderosa. Quando José foi jogado, Gênesis 37, 20, a Bíblia diz que a cova, o poço, estava vazio, não tinha água dentro. Irmão, se for para guardar alguma coisa, o poço estava seco, não tinha água dentro dele. Por que a Bíblia fala isso? Não era só dizer que José foi jogado no poço, mas ela acrescenta: e o poço estava seco. Por quê? Porque não era comum. Isso aqui não era uma fonte aonde a água brotava da terra e subia. Aqui era um poço, ou seja, ele captava a água da chuva e guardava. Era um reservatório. Se estava seco, é porque há muito tempo não chovia. E quem é que manda na chuva? Sabe o que Deus fez? Deus é ciente e presciente. Deus é ciente porque sabe de todas as coisas. Deus é presciente porque sabe das coisas antes que aconteça. Deus sabia que José seria jogado no poço, então ele faz: tranca os céus e diz: não vai chover, porque quando José foi jogado no poço, ele não vai morrer afogado. Será que você vai pegar de primeira? Isso significa que Deus não é pego de surpresa. Enquanto os irmãos de José vinham com a farinha, Deus já estava com o bolo pronto. Antes da provação chegar, Deus já tinha preparado escape e livramento. Levante a mão pela primeira vez. A mão invisível de Deus está trabalhando nos bastidores, e assim diz o Senhor: você não está vendo, mas eu estou te livrando de coisas que você nem esperava. Aleluia. Agora, o tempo estava seco. Sequidão é bom ou ruim? Sequidão é bom ou ruim? Mas às vezes Deus usa a sequidão para dar livramento. Então você tá perguntando: por que o céu está de bronze? Por que a terra está seca? Por que não tem resposta? Por que a porta fechou? E Deus me trouxe aqui para dizer: não reclame, agradeça, porque é nessa sequidão que eu estou te preservando em vida. Peraí. Não, eu vou melhorar. Às vezes a bênção vem disfarçada de prova. Quando Deus mandou o dilúvio, diz a Bíblia, e Deus fechou a porta da arca. Por quê? Porque se a porta ficasse aberta, a água ia entrar.
Então eu prefiro a porta fechada, mas permanecendo vivo, do que a porta aberta e eu morto. Eita, eu vim aqui profetizar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Levante a mão. Há males que vêm para o bem. É agora, hein? José foi jogado no poço. Passou uma companhia de ismaelitas, e ele é vendido como escravo. Mas olha, é agora. Sabe a capa? Mancharam ela com o sangue de um animal, levaram até Jacó. Jacó vê o sangue, vê a roupa e disse: meu filho morreu. Eu vou até ler o que Deus falou comigo aqui, ó. Jacó pensou que José morreu. Continue vivo, mesmo que todo mundo acredite que você morreu. Não permita que a mentira dos inimigos se torne uma verdade na sua vida. Não aceite a morte que estão colocando em você. Podem até espalhar que você morreu, mas Deus está te preservando em vida. Não, é agora. Se você não der pelo menos uns 1000 glória, porque Deus é especialista em manter vivo quem já era dado como morto. Eu vi umas mãos levantadas aqui, eu vou melhorar. José foi jogado no poço, vendido como escravo, caluniado e preso. Todo mundo morreu. Deus disse: não, está vivo. Daniel foi jogado na cova. Todo mundo morreu. Deus disse: não, está vivo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. Todo mundo morreu. Deus disse: não, está vivo. Elias correu para o deserto, pediu a morte. Todo mundo morreu. Deus disse: não, está vivo. Jonas foi jogado no mar, os marinheiros morreu. Deus disse: não, está vivo. Se você não adorar, as mulheres foram no túmulo no domingo de manhã, morreu. O anjo disse: por que procura dentre os mortos aquele que vive? Meu Deus. Oh, meu corpo arrepiou aqui. Se tiver uns 5 para receber essa palavra. O homem disse: é ponto final. Deus disse: eu estou só escrevendo. Quem é o homem para colocar um ponto final na história que está sendo escrita pelo dedo de Deus? O homem diz: acabou. Deus diz: é mentira. Você foi acusado, te bateram, te feriram, te venderam, te abandonaram, mas Deus disse: você não vai morrer. Quem pode levantar a mão, Igor? Eita, eu ouvi barulho de adoração aqui em cima. Oh, glória a Deus. O pastor está comigo, a pastora está comigo aqui. Tem obreiros de mão levantada ali. Ei, fica tranquilo, ninguém consegue matar aquele que Deus escolheu para viver. Aquele que te guarda é maior do que aquele que te ataca. Você está guardado. É por isso que o salmista disse: eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. José vendido como escravo. E sabe o que é interessante?
ele é vendido como escravo a preço de escravo, 20 moedas de prata. Eu tenho que falar, o preço que te deram não é o valor que você tem. Não deixe ninguém te diminuir. Escravo é escravo, sonhador é sonhador. E se alguém disser que você não é ninguém, responda: ninguém vai impedir o que Deus já preparou para mim. Você é um espelho que reflete a imagem. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Hoje Ele está aqui para te levantar se o mundo... eu vou deixar 30 segundos de adoração e eu volto a pregar. Levante a mão e canta para o irmão ouvir. Eita. Eu estou sentindo uma presença tão gostosa do Espírito. A palavra vai fluindo, deixa ela trabalhar. Não tem nada programado, é o Espírito Santo que está passeando aqui no meio da igreja. E se você pode, abre o teu coração, porque está jorrando uma fonte de águas vivas. Recebe vida para a tua alma. José é enviado ao Egito. A mão invisível da providência estava tecendo um dos mais belos quadros da história. José agora está no centro do mundo. José está no Egito, o presente do Nilo, a terra das pirâmides milenares, está exatamente no lugar que Deus queria. Agora, ele fica 10 anos mais ou menos numa casa, a casa de Potifar. Ele é comprado. Potifar era um homem do alto escalão, era um capitão da guarda. E José ganha graça aos olhos de Potifar. E ele começa a crescer ao ponto de uma hora Potifar colocar tudo nas mãos de José. Tudo. Ele virou um mordomo, administrador, governador de todos os bens que Potifar tinha. Virou um homem de confiança. Aí a Bíblia diz que quando ele cresceu no Egito e se tornou mordomo de tudo que Potifar tinha, a Bíblia dá um detalhe: e ele era forte
e bonito. Sabe o que aconteceu? A mulher de Potifar colocou os olhos em José. Engraçado que quando José não tinha nada, ela nunca olhou para ele. Porque a grande realidade é que quando você está duro, nem vento bate mais nas suas costas. Só que quando ele virou o administrador da casa, e ele era bonito e forte, o homem era a mistura de Schwarzenegger com Tom Cruise, frequentava a Smart Fit lá no Egito, bigodinho fininho, cabelinho na régua, ele passava as egípcias. É dessa marca e modelo que eu quero. Olhou para ele e disse: deita comigo, deita comigo. José disse: não, eu não vou para a cama com quem eu não fui para o altar. Só uns irmãos deram glória a Deus ali. A grande realidade é que o evangelho mesmo é não. Evangelho é dizer não para si e sim para Deus. Aprenda uma coisa: Deus não honra conquistas, Deus honra renúncias. Diante de Deus você não é reconhecido pelo que você tem, mas pelo que você abriu mão. Você é do tamanho da sua renúncia. Mas olha que engraçado, a esposa de Potifar, a Bíblia diz que diariamente, não foi uma, não duas, não três, diariamente ela falava: deita comigo. Eu acho que a miserável mandava mensagem no Facebook. O Facebook é daquela época, né, dos faraó, né? Mandava mensagem no Messenger: oi Joseph, a cantada, a única que eu acho que ela poderia usar: oi Joseph, tudo bem? Tudo bem, senhora. Vem ser meu Egito e deixa eu ser sua praga. Só que um dia a mulher amou uma arapuca, irmão. De tanto ela insistir e José bater a porta na cara, um dia ficou ela e José sozinho. Ela disse: é hoje. Segurou José. A Bíblia diz que o José fugiu, só que a capa ficou. E é engraçado, ele fugiu, porque forte mesmo às vezes é quem foge. E já dizia por aí que hormônio não se converte, né? Tem gente que diz que tem alguns hormônios que estão até endemoniados. Qual é o seu nome? Testosterona. Já dizia Martinho Lutero que ele disse: quando eu me batizar, o velho homem vai morrer. Aí ele se batizou e disse: eu descobri que o miserável sabe nadar, agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Foge. É por isso que diante do diabo a gente enfrenta: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que Paulo, falando para Timóteo, disse: foge dos desejos da sua mocidade. O diabo você enfrenta, a tua carne você foge. Eita, eu vou até falar isso aqui, ó. A Bíblia diz que lá no jardim, Deus disse para Adão e Eva: quando você comer do fruto, certamente morrerás. Quando comer do fruto, certamente morrerá. Então o pecado era comer. Aí um dia Eva olhou para o fruto. É pecado olhar para o fruto? Aí ela se aproximou do fruto. É pecado se aproximar do fruto? Aí depois ela tocou no fruto. É pecado tocar no fruto? Só que é perigoso.
Eva não vigiou com o caminho que a levava ao pecado. Ela gastou tanto tempo com a tentação, que dizer não era inevitável, e dizer sim já era uma consequência. O problema é que tem gente gastando muito tempo com aquilo que o levará ao pecado. E Deus me trouxe aqui para dizer: foge. Quebra esse chip, bloqueia, muda de academia, mas não troca o que Deus te deu por 5 minutos de prazer. Fala alguma coisa? Mas Sidney, fugir não é ser fraco. Fugir não é ser covarde. É melhor ser um covarde de pé do que um herói caído. É melhor ser um cachorro vivo do que um leão morto. Deus me trouxe aqui para dizer: guarda o que tens, para que ninguém roube a coroa. Só que a capa de José ficou na mão, e era o álibi perfeito. Sabe o que acontece? José é preso. Só que aqui eu libero uma palavra poderosa. Quando José caiu na cadeia, Gênesis 39, 21, e Deus estava com José. Eu vou melhorar. Se você não pegar, José foi vendido como escravo. Gênesis 39, 2, entrou na casa de Potifar, e Deus estava com José. Depois ele foi preso. Gênesis 39, 21, e Deus estava com José. Deus não remove o sofrimento de José, mas permanece com ele em meio ao sofrimento. Eu vim aqui falar que ninguém, em nenhuma circunstância, poderá trancar Deus do lado de fora da sua vida. Levante a mão bem alto no terceiro andar. Eu profetizo: os vales, os traumas, as situações que a vida te levou, não será capaz de arrancar a presença de Deus de dentro de você. Deus é contigo. Aleluia. Ainda tem a graça aí. Te arrancaram a capa, arrancaram tua moral, mas ainda tem a presença aí. É a primeira vez que eu vou pedir. É a primeira vez que eu vou pedir. Olha para quem está perto de você e diga: perca tudo, só não perca a presença. Eita. Fala pro outro que está do outro lado: perca tudo, só não perca a presença. Se você não dá glória a Deus agora, quem perde dinheiro perde pouco. Quem perde amigo perde muito. Quem perde família perde muito mais. Mas quem perde a presença perde tudo. Deus me trouxe aqui para dizer: eu não vou sair do seu lado. Aguenta! Pode dar 30 segundos de adoração. Só quem ainda tem a presença. Só... Eita, olha que coisa linda. Eu estou vendo lágrimas daqui. Eita. Vai passar uma labareda de fogo aqui, e é Deus dizendo: eu não te largo. Meu Deus, uma irmã se colocou de pé ali, outra irmã está na marcha ali, outra veio comigo aqui. Telebapa, chocalapacanaia, esteve para calapara, choramaia. É, mamãe, tem brasa viva nesse altar e vai se espalhar no meio da igreja. A glória ainda está com você.
mão de quem está perto de você. Aleluia. É a primeira vez que eu estou pedindo isso, eu não estou? Segura na mão de quem está perto de você. Olha bem no olho dele, porque Deus te dá autoridade profética. Olha para ele e diga assim, ó: eu não sei o que você passou, eu não sei o que fizeram com você, mas se Deus ainda está do teu lado, você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Sheba calabaias, Sheba canas, Sheba canas, eu estou sentindo uma presença. Será que tem pelo menos 4 vasos para entrar comigo nesse comando que te vai para vai a xéria, esteva cama para cadorre, pá, 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 tá, 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 Canância para chorar mais. Ele canaba canância na mancho para queimar parava. Olha canasara canoshi biheva kasura. Aleluia. 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 Se assente, aguenta aí um pouco, aguenta que eu vou encerrar. Aleluia. 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 Dentro da cadeia, José permanecia no centro da vontade de Deus, porque a cadeia que ele foi colocado era uma cadeia, um presídio, uma cela, que era usada para pessoas que tinham conexão com o faraó. Não era uma cadeia qualquer. José teve um foro privilegiado, ficou numa cadeia certa. É difícil falar que ele estava no lugar certo se o lugar certo era uma cadeia. Porém, lugares de sofrimento são transformados em ambientes proféticos, se você estiver debaixo de uma promessa. Lá tinha 2 homens, o copeiro e o padeiro de Faraó, que foram presos. O copeiro e o padeiro. Eu não vou me ater aos sonhos, mas os 2 sonharam. E resumidamente, José olha para o padeiro e diz: daqui 3 dias você vai de arrasta, você vai morrer. E olha para o copeiro e diz: daqui 3 dias você vai ser restituído. Aí ele olha para o copeiro e faz o que eu e você faria: quando você for restituído, lembra de mim, conta a minha história para Faraó, fala para ele que eu fui preso injustamente e me tira daqui.
E a Bíblia diz que depois de 3 dias o copeiro voltou para o cargo e se esqueceu de José por 2 anos. Aí Deus falou comigo: não foi só que o copeiro se esqueceu, foi Deus que impediu José de entrar no lugar errado. Porque se o copeiro lembrasse de José, José seria padeiro, porque o padeiro morreu. Então o cargo que estava disponível era de padeiro. Mas no tempo de Deus ele receberia um cargo inédito: governador. Porque quando Deus honra com força. Então aprenda uma lição aqui, aprenda uma lição. Pior do que não ter é ter fora do tempo. Porque as coisas fora do tempo são aquelas que te afastam de Deus e do seu propósito. Oh, você não se esquece dessa profecia? Aprenda uma coisa: tudo aquilo que é rápido alimenta o seu ego, porém tudo aquilo que é demorado alimenta o seu caráter. Então recebe essa palavra: Deus não está demorando, Deus está caprichando. Se vocês não der um pulo da cadeira aqui, se pendurar numa caixa dessa, se vocês não der pelo menos uma estrelinha no mistério. José falou: lembra de mim. Somente 2 pessoas na Bíblia falaram isso: José e o ladrão na cruz. Só que quando José disse lembra de mim, demorou 2 anos para o homem lembrar. Só que o ladrão disse lembra de mim quando entrares no teu reino. Ainda hoje. Eu acho que eles não pegaram não, pastor. Eles não pegaram não. Eu acho que eles não pegaram não. Porque quando o homem vai lembrar, ele lembra na hora que quiser. Só que quando eu vou liberar. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, que não se compadeça dele? Até pode, porque o ser humano é ruim. Mas se esta se esquecer, eu, o Senhor, não me esquecerei de vós, porque eu tenho o seu nome gravado na palma. Ainda hoje. É por isso que eu digo a você: é melhor esperar o tempo de Deus do que a bondade dos homens. Porque os lugares que nós pisamos pela influência dos homens não vão se comparar com os lugares que pisaremos pela influência da mão de Deus. O que é um copeiro perto de um governador? E aqui eu encerro. Em um certo dia o faraó também sonha. O copeiro lembra, 2 anos depois. 2 anos de cadeia, irmão. Fora o tempo que ele já estava antes. Talvez ficou uns 3. Injustamente. Aí falou: tem um hebreu, está preso, e ele interpreta sonhos. Chama ele. José interpreta o sonho e mostra como que deveria ser feito. Mostra que ele era um homem inteligente e capaz. Você sabe, Faraó olha para ele, fica impressionado e diz: você será como um filho. Você vai estar sobre o domínio em toda a terra do Egito. Todos estarão debaixo de você, menos eu. E José se assume como governador. E você sabe que o sonho era 7 anos de fartura. Aí José, 7 anos de fartura, depois 7 anos de sequidão. Eu vou encerrar. 7 anos de fartura, 7 anos de sequidão. No ano de fartura, José não constrói uma cidade. José não constrói uma estátua. José constrói celeiro.
Porque quem tem semente tem futuro. Tá bom, eu entendo. Quando veio 7 anos de vaca magra, as vacas magras visitaram os irmãos de José lá, porque a fome era global. E todos ficaram sabendo que só o Egito tinha comida. Os irmãos de José vieram para o Egito atrás de comida. E aqui a gente encerra. Foi o que a gente leu aqui quase. Isso aqui é maravilhoso. Quando os irmãos de José chegaram no Egito atrás de comida, a Bíblia diz que José reconheceu seus irmãos e os irmãos não reconheceram José. Porque quem tem sonho muda, quem não tem continua do mesmo jeito. Só uns irmãos aqui, tá bom. Não, mas eu vou encerrar. Olha o texto. Quando José reconheceu eles, olha o texto. Diz a Bíblia que José falava com eles asperamente. Essa expressão é uma expressão extremamente parecida com a expressão quando José recebeu a túnica do seu pai. E diz a Bíblia, e os seus irmãos não falavam com ele mais pacificamente. Sabe o que isso significa? José colocou uma máscara e agiu de forma truculenta, exatamente da mesma forma que os irmãos agiram com ele quando recebeu a túnica. E aqui tem uma chave importante aqui nessa mensagem. Uma chave importante. Não permita que as lutas dessa vida transforme você em quem você não é. Tem uns irmãos aqui, eu vou falar. Não permita que as lutas dessa vida transforme você em uma pessoa amargurada, ressentida, pessimista, azeda, carrancuda, cheia de mágoas. Você não é o que fizeram com você. Seja mais esperto do que aquilo que fizeram com você. Ei, o diabo é o mais interessado em que você seja exatamente aquilo que fizeram com você. Ele é o mais interessado, Sabe o que é engraçado? Tem gente que carrega mágoas antigas. Mas aprende isso aqui. Não é porque uma pessoa te feriu que todos vão te ferir. Você não precisa agir com os outros da mesma maneira que agiram com você. Porque pessoas feridas ferem. Agora pessoas restauradas restauram. Você recebe uma palavra. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram contra você. Porque o modo que você reage com aquilo que fazem contra a sua vida revelará o nível de maturidade e de cura que você possui. Levante a mãozinha para o céu. Você pode ser ferido, traído, enganado, machucado. Só que eu profetizo, na sua vida você não vai carregar veneno, você vai carregar pão. Só que José entendeu isso, e ele não conseguiu agir assim por muito tempo. E diz a Bíblia, e é o texto que a gente leu, e eu encerro, que José já não se aguentava mais. E a Bíblia diz que ele tirou todo mundo da sala, tirou todo mundo e chorou, ao ponto da casa de Faraó ouvir o choro de José. Ele olha para os seus irmãos e diz: eu sou José. Vocês prometem que não vão esquecer o que eu vou falar? Isso significa que José voltou a ser o que ele era. Eu sou José. Porque no Egito ele era Zafenate Paneia. Só que José olha para eles e diz: não, eu sou José. Se você pegar, quando José teve o primeiro filho, ele colocou o nome de Manassés, e significa
Deus me fez esquecer. A palavra apropriada não seria somente esquecer, porque Deus não dá amnésia para ninguém. A palavra mais apropriada seria: Deus me fez superar. Repita comigo: Deus me fez superar. Esquecer não é negar o que você viveu. Esquecer não é negar o que você viveu, é não permitir que isso controle você. Esquecer não é deixar de lembrar, é não permitir que a sua lembrança domine o seu presente, para que o seu presente não comprometa o seu destino. Deus me trouxe aqui para dizer: se livre das amarras do passado, esqueça dos pesadelos e viva os sonhos de Deus. Você nunca vai conseguir prosperar se primeiro você não aprender a perdoar. Deus me fez superar. Você venceu. Eu sou José. Grita bem alto e eu encerro agora. Eu sou José. Não, mais uma vez. Eu sou José. Sabe o que é interessante? Quando José disse eu sou José, ele estava mostrando que o vale não mudou quem ele era, e o monte também não mudou quem ele era. Se você não dá glória a Deus nessa última, José era o segundo homem mais poderoso do mundo, mas ele ainda era José. Deus o havia enriquecido, mas eu ainda sou José. Todo mundo te respeita, mas eu ainda sou José. Trocou de carro, mas eu ainda sou José. Abriu empresa, mas eu ainda sou José. E eu profetizo: o dinheiro, a fama, os aplausos não vai mudar quem você é. Porque tem gente que não pode prosperar, que já esquece que é José. Não pode subir de cargo, que esquece que é José. Não pode trocar de carro, que esquece que é José. Não permita que o novo tempo faça você se esquecer de quem é você. Você ainda é José. Você põe de pé, por favor. Aleluia. Olha para pelo menos 2 ou 3 pessoas e diga: está vindo algo grande sobre você. Fala: está vindo algo grande sobre a tua vida. Mas não se esqueça que você é José. Quem pode levantar a mão e adorar o Espírito Santo de Deus aqui?